Quais são as propriedades e comportamentos da madeira com relação à sua secagem, né, à sua perda de água, que favorecem ou desfavorecem a transformação de carvão vegetal? Nesse vídeo, gente, eu vou apresentar algumas propriedades que são simplesmente básicas e fundamentais que você precisa saber para que você faça muito mais de carvão na sua unidade de produção de carvão vegetal. Ok? Então fica ligado nesse vídeo, fica bem ligado, porque ele está simplesmente sensacional. Tá? E se você gosta do tema carvão vegetal, aproveita e se inscreve no canal, ativa a sinetinha, e quando você ativa a sinetinha, você é sempre avisado de novos vídeos e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Daniel Barcelos, autor dos treinamentos online, Fórmula da Carvoaria Perfeita, Academia do Carvão e Fórmula do Briquete Carvão. Bem-vindos! E neste vídeo eu vou explorar para você o tema da umidade da madeira, de fundamentos sobre o comportamento da madeira perante a água e a transformação de carvão e como que tudo isso pode ser utilizado para que você faça muito mais carvão. Entenda esse mecanismo e aplique na prática no seu negócio em si de carvão vegetal, ok? Deixe-me compartilhar a tela com vocês aqui, em que nós vamos abordar a umidade da madeira, desses fundamentos e como que a gente pode realmente se tornar um expert em carvão vegetal e fazer muito mais dinheiro. O que vocês precisam entender, gente, que toda madeira, tá? Advém de um material que foi abatido. Se eu tenho uma floresta, no momento que eu faço o abate da árvore, que eu derrubo, ela tem uma grande quantidade de água. Eu já falei aqui que no caso do eucalipto eu passo a ter de 1 a 2 vezes mais água, do pinus de 2 a 3 vezes mais água na hora que eu corto. Então eu tenho muito mais água quando a madeira é cortada do que madeira propriamente dito, ok? E eu, ao longo de quase 25 anos de experiência em produção de carvão vegetal, eu percebi que 80% dos problemas de uma unidade de carvão vegetal, 80% dos problemas relacionados à transformação da madeira em carvão estão ligados à umidade da madeira, às propriedades, tá, que desfavorecem a perda de água nesse material. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre secagem de lenha, eu considero um dos mais importantes aqui do vídeo, as pessoas nem assistem tanto, mas essa condição em si, da umidade da madeira, de favorecer a perda da água, tá? De perder a água que está aqui dentro da madeira, aqui dentro, e a transformação do carvão, acaba sendo uma das mais relevantes com relação a ter resultado, gente, na veia, tá? Resultado de transformação mesmo, de muito dinheiro no seu carvão vegetal. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente com vocês. E eu digo que 80% quando a pessoa faz carvão dos problemas vão ser exatamente nesta fase aqui do transformação de carvão, a curva de carbonização. Só nessa curva aqui, ó. Toda essa faixa aqui, verde, amarelo, laranja, praticamente é fase endotérmica. É fase em que eu tenho água no processo. É aqui que eu destruo o forno, é aqui que eu queimo madeira, é aqui que eu atraso o meu processo de carbonização. Se eu praticamente elimino a água da madeira, praticamente eu caio nessa fase aqui, que a gente chama de fase exotérmica, é a fase de perda de massa, é a fase de perda de energia, de liberação de energia. Tem um vídeo aqui que vocês podem assistir, que é o vídeo A Curva Secreta de Carbonização. Eu já fiz isso anteriormente. Assiste esse vídeo que eu explico esse mecanismo de perda de massa e geração de calor nessa fase. É isso que transforma o carvão. Toda essa fase aqui, praticamente, ela poderia ser descartada se eu conseguisse eliminar a água. É isso aqui que destrói meu forno, baixa rendimento, diminui produtividade. É responsável por 80% dos problemas. E o que acontece, tá, gente? Eu corto uma árvore lá. Essa árvore, ela tem lá 80% de umidade, tá? Eu vou ter aqui, ó, olha aqui, ó, 4.000 quilocalorias de energia. É bastante comum o pessoal enfornar madeira com 50% de umidade, tá? Algo que vai dar o quê? 10.000 quilocalorias. Então a madeira que tem 80% de água, eu vou precisar de 1.950 de energia para secar, 1.220, 490. Olha o tanto de energia que eu perdi aqui no processo, tá? Então eu tenho aqui 4.000, eu tenho aqui 10.000
eu tenho que ir 16 mil e 20 mil. Se eu pego uma madeira completamente seca, ela se torna extremamente fácil de transformar em carvão. Ela tem muita energia. Então, eu não vou gastar energia para perder massa, eu não vou gastar energia para secar a madeira, e eu vou fazer com que minha conversão ela seja muito alta. Então, esse balanço energético que eu apresento para vocês é de extrema importância. Olha a diferença de 80 para 0. Ó. 5 vezes mais energia. Na prática, não necessariamente, se eu pegar uma madeira completamente cheia d'água e tentar fazer carvão, é como se eu fizesse 20%, 30% do carvão que é potencial. Em vez de eu ter 33%, eu vou ter 10%, 15%. Eu vou perder muito material quando eu faço isso. Então, quando eu entendo esses balanços de energia, como eu mostrei para você, a quantidade de energia que está ali, não importa ali estar em PCI, tá? Mas é só para que você ilustre, de 4 mil para 20 mil é 5 vezes mais energia, é 5 vezes mais potencial de você fazer carvão vegetal, é 5 vezes mais potencial de você fazer uma fumaça rica em gases energeticamente ativos que é facilmente queimado num queimador, ou seja, favorece todo o seu sistema produtivo como um todo. A umidade da madeira, gente, ela acontece da seguinte maneira: eu tenho lá umidades, quando eu corto, imagina aqui, ó, tem um azul aqui em vermelho, quando eu corto a madeira eu tenho muita água, que é chamada de água livre, que vai de 50% a 400%, tá, que é a umidade máxima. Aí eu chego até 25%, 30%, tá, gente? Eu chego na umidade de saturação das fibras. E aí de 15 a 30, a madeira ela seca, mas ela seca de forma, aquela seca muito fácil. Aquela seca de forma mais lenta, mas ela seca ao tempo. Quando eu chego em 17, 16% até 0, eu preciso gastar energia da madeira para fazer a secagem. Quando eu seco completamente, eu tenho que transformar ela em carvão para perder essa água. Então eu tenho água livre, eu tenho água de constituição e tenho água de adesão. A água de adesão é água, eu tenho dois tipos de água. Uma água que eu preciso de energia para secar, uma água que eu uso a energia do meio ambiente para secar, energia do meio ambiente, energia extra para secar e energia de pirólise para secar. Então eu tenho essas 4 águas aqui, né? Eu tenho 3 e uma dividida em 2, que é a água de adesão. Vamos seguir aqui para vocês verem, tá? Então, basicamente, eu tenho água livre, gente. Ó, água livre aqui, imagina um cano. Presta atenção aqui agora. Imagina aqui um cano, tá? Um cano, tá? Isso aqui é uma fibra de madeira. Essa água que está aqui dentro é a que a gente chama de água livre, ela evapora fácil. Na hora que eu corto, ela começa até a pingar da madeira. Só que se você pegar aqui e colocar, a água está cheia de gotinhas aqui colada, ela está úmida. Se eu mexer o copo ele vai ficar úmido. Então, a água de adesão é a água da parede, aquela água que é mais difícil de eliminar. E existe a água que fica dentro do vidro. No caso, seria a água que fica dentro da parede da madeira, que é a água química. Então, eu tenho água livre, água de adesão, que é água colada nas paredes da madeira, e tenho água química, que é a água da estrutura da madeira, ok? Então, toda vez que a gente for fazer carvão, a gente precisa entender que existem 3 águas. Uma muito fácil de eliminar, uma que eu gasto energia do meio ambiente, às vezes eu tenho que colocar energia externa para secar, e eu tenho a água que só é transformada quando é quimicamente, ok? Então, a gente entender essas águas, a gente consegue fazer planejamento de colheita, planejamento de secagem e favorecer com que a madeira em si, tá, entre com muito menos água para ser transformada em carvão vegetal. Vamos aqui, gente, ó, novamente, ó, água livre do centro, água colada na parede, água de capilaridade, que é aqui, e água química que fica dentro do material, água de constituição ou química. E o que vai acontecer? Isso, gente, eu falei de uma fibra de madeira, mas quando você pega a tora de madeira, o que vai acontecer? Eu tenho a casca, quando eu tenho uma madeira com casca, a casca atrapalha a madeira a secar. Então, toda vez que eu descasco uma madeira, eu posso, por exemplo, favorecer a secagem da madeira. É uma estratégia que eu posso adotar. O alburno, que é a parte branca da madeira, ela perde água muito fácil. E já que aquele centro, o cerne escurecido, tem baixa permeabilidade. Existe uma dificuldade maior de secar a madeira. Então, a gente entender também a tora de madeira, se ela tem muito cerne, alburno, casca, vai favorecer ou desfavorecer a nossa secagem em si. Outra coisa é entender se ela é muito porosa ou não, isso depende da espécie. Geralmente é os cientistas que vão olhar, né? Ah, a madeira tem muito poro, tem poros grandes, tem poros pequenos. Geralmente, quanto maior o poro, mais fácil é de secar, tá? Mesmo que eu tenha poucos poros, mas o tamanho dos poros facilita bastante a secagem.
Mas não vamos entrar em detalhes disso, porque isso é a nível microscópico e na prática, o que a gente precisa conhecer? A gente vai conhecer o tamanho, ou seja, quanto mais grossa é a lenha, mais difícil é secar a madeira. Quanto mais fina, mais rápido. É igual secar uma roupa, gente. Você pegar uma roupa no varal, se eu pegar aquela roupa que é um tecido fininho, pendurar, ela rapidamente está seca. Se eu pegar um casaco de pelo, colocar secar no varal, vai demorar muito mais. A mesma coisa é madeira. Se eu pego uma madeira muito grossa, ela vai demorar meses secando. Se eu pegar uma madeira fininha, ela vai demorar meses também, mas às vezes vai demorar um mês e pouquinho, não vai demorar às vezes um ano inteiro. Então, quanto maior o diâmetro da madeira, mais difícil é secar. Então, a gente entender essa propriedade e lidar com isso é um dos fundamentos para a gente realmente ter efeitos na transformação da madeira em carvão. Outra coisa é o comprimento, tá, gente? Uma coisa que a gente controla é o comprimento da madeira. Uma coisa é eu cortar uma madeira com 6 metros para fazer carvão, outra é com 3, outra é com 20 centímetros. Quanto mais curto eu tenho as pontas elas secam muito rápido, tá? Se a gente pegar uma madeira, a gente vê que na ponta ela sempre começa a rachar pela ponta e não pelo centro. Então ela começa a secar mais rápido pelas pontas. Então quando eu tenho madeiras mais curtas ou mais compridas, olha só, uma madeira de 6 metros, por exemplo, eu tenho 10% de extremidade seca, que é as pontinhas, né? Uma madeira de 3 metros passa para 17%. Uma madeira de 1,20 m, que é metrinho, eu tenho 42%. Olha só, 10 para 42, eu tenho muito mais material seco, muito mais ponta seca. Isso facilita a minha secagem em si. Bom, gente, outra coisa é entender que a secagem ela acontece muito mais rapidamente no sentido do comprimento da madeira. Aqui, ó, eu tenho as fibras de madeira, tá, gente? Não sei se vocês vão ver, ó, tá vendo? Ela tá um pouco inclinada. Ou seja, a madeira ela vai correr 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais rápido no sentido das fibras. E contra as fibras, né, no sentido perpendicular das fibras, ela vai correr uma vez só, contra 5, 10, 20 ou até 30. Depende muito da espécie. Então, a perda de água ela sempre acontece no sentido das fibras, ou pelas pontas das árvores. Por isso que diâmetro menor e peça mais curta faz com que a madeira seque muito mais rápido. Inclusive, eu posso calcular a velocidade de secagem em função do comprimento da lenha, em função do diâmetro. Dá para a gente fazer, inclusive, estudos matemáticos, né? Contas matemáticas rápidas e simples que facilitam o processo em si, ok? Outra coisa, casca, tá, gente? A casca é um elemento que atrapalha muito. Principalmente, aí entra o seguinte. Quanto mais cascuda é uma árvore, uma espécie, mais difícil é a secagem. Quanto menos cascuda, mais fácil. Se eu descasco, eu elimino a casca, eu elimino um empecilho da secagem. Então, madeiras que tendem pouca casca ou são descascadas, elas tranquilamente vão acelerar em muito a sua secagem. Outra coisa, a questão de resina, tá, gente? O que é resina? Não são todas as espécies que têm resina. Vamos pensar, uma seringueira tem lá resina, um pinus. Então essas resinas, geralmente, elas atrapalham um pouco a secagem, porque são óleos ali que ocupam espaços, tampam poros e acaba desfavorecendo o processo em si de secagem. Outra coisa, pontuação era areolada e pontuação. O que é pontuação, gente? Eu tenho várias fibras de madeira e eu tenho uma comunicando com a outra, então eu passo água de uma fibra para outra, né? Os pinos, por exemplo, tem uma pontuação que entope de vez em quando. Quando eu tento secar muito rápido, ela bloqueia. É como se fosse um tampão. Então tem espécies, principalmente do grupo das gimnospermas, que são os pinheiros, né? Eles têm esse mecanismo de proteção. Então, quando eu quero, por exemplo, secar muito rápido um pino, quero acelerar, ele bloqueia e atrapalha. Aí não sai água e o meu processo ele fica, então, desfavorecido em termos de transformação de madeira em carvão. Para mostrar para vocês o quão importante é. Então, o que a gente viu aqui de elemento? Ó, gimnospermas e angiospermas. Nós vimos aqui madeira grossa, madeira fina, madeira comprida, madeira curta, presença, ausência de casca, tá? Presença de cerne, ausência de cerne, que eu falei de cerne, casca e elemento. Nós temos a questão da densidade, menos densa, mais água, mais densa, menos água. Então a gente tem várias propriedades da madeira que, se você souber administrar e fizer um bom trabalho, você vai fazer com que ela seque mais rápido, vai fazer com que encurte aquela fase de secagem e produza muito mais carvão, ok? Então essa videoaula foi sobre propriedades da madeira, principalmente relacionado à secagem, tá? E produção de carvão vegetal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com um amigo. Sucesso nos seus empreendimentos de carvão, sucesso nos seus projetos de vida.
Te vejo no próximo vídeo. Até breve.